Do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, fala assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade cerca de uma viúva que ia ter com ele, e dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Glória a Deus. A parte A dessa passagem que fala sobre a viúva, ela é uma mulher sofrida, mas sem recursos. E tinha uma causa na justiça para resolver, porém o recurso que tinha não era suficiente, não tinha como. E havia um único juiz, segundo a Bíblia relata aqui, iníquo, um homem sem temor de Deus, sem compaixão. E esse homem, por causa da importunação dela, por causa de ela estar sempre na porta dele pedindo para fazer justiça, mesmo ela sem recurso nenhum, e ele sabia disso, ele todavia atende. Por quê? Porque da insistência dela. Glória a Deus, o homem não sabia o que era fazer justiça, ele não tinha compaixão mesmo, porque ele mesmo fala no pensamento que ele faz, né? Ele, na fala dele, ele diz: ainda que eu não respeito os homens, ainda que eu não tema a Deus, todavia, porque essa mulher me molesta, eu vou fazer justiça à sua causa para que ela me deixe em paz, em outras palavras. Glória a Deus. E o Senhor usa essa parábola para falar sobre o próprio Deus, sobre ele. Que se ele fez justiça, se ele usou essa fala, se ele fez isso, imagina Deus, que ele não pode negar a si mesmo por ser bom, misericordioso, né? Deus é um Deus compassivo. A Bíblia fala de um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha quem Deus fez o homem. Ele comparou o homem a si mesmo, ele fez conforme a sua semelhança. Glória a Deus, isso é prova de amor, isso é prova de zelo, de fazer algo perfeito. Glória a Deus, glória a Jesus, no sentido de imagem, aleluia, em sentido, glória a Deus, da construção do caráter dele, né, no homem, da aparência também. Então Deus fez tudo isso no homem, depositou isso no homem espiritual, o homem que anda em obediência, o homem que anda, aleluia, submisso à vontade de Deus, porque o homem, quando ele se afasta de Deus, aleluia, ele perde, aleluia, essa comunhão com Deus, essa aparência linda que Deus fez o homem, né? E o homem, você vê que com toda a imperfeição dele, você olha, homem que eu falo é homem e mulher, aleluia. Então você, quando olha, você vê que Deus criou olho, criou boca, nariz perfeito, orelha, mão, perna, pensamentos, né? Cérebro, tudo. Quer dizer, o homem ele consegue pensar, o homem ele consegue raciocinar e tomar decisões a partir dessa criação de Deus, desse conteúdo que Deus colocou no homem. Louvado seja Deus. E aí ele diz que atenderá, e aí ele diz que responderá. É necessário crer, é necessário insistir. Assim como essa viúva intercedeu ali na porta, chamando, pedindo,
É necessário que cada um continue orando. Por mais que pareça difícil, por mais que a situação pareça insolúvel, Deus vai trazer a resposta. Não desista. Tem pessoas que só clamam a Deus por ter um benefício. Adore a Deus, submeta-se a Deus e ore também pelos seus benefícios, por aquilo que você quer alcançar, mas ore também por uma vida de comunhão, para que Deus entre ali nos seus limites, nos seus desejos, que os seus desejos não sejam mais como o seu, aleluia, somente, o desejo, aleluia, no homem que corrompe, mas no homem espiritual que se renova, que é em Deus, né? Pede a Deus mudança de caráter, aperfeiçoamento, domínio próprio. Pede a Deus a presença dele. E nessas orações que vocês fazem, orando pela família, por cada um, Deus vai aprimorando. E aí Deus vai lembrar de você e vai responder. Seja em que área for, financeira, familiar, espiritual, sentimental, profissional, Deus vai fazer o milagre. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não falaria sobre essa parábola se ele não tivesse a vontade e o desejo de abençoar e responder a cada um. Louvado seja Deus. E para concluir, a gente vê que no finalzinho ele diz: será que quando o Filho do Homem retornar à terra achará fé? Então a gente vê a cada dia mais as pessoas se afastando de Deus, muitas vezes por causa dos prazeres momentâneos, muitas vezes porque não quer ter uma vida de oração, de dedicação a Deus, ou quer viver uma vida religiosa. O que é uma vida religiosa? É aquela que você vai só para a congregação, para cumprir uma agenda, né? Ver os irmãos, olhar e assistir o culto, mas sem compromisso, não perdoa, não se compadece, faz separação com os irmãos de outros ministérios. Isso tudo, aleluia, é religiosidade, mas quando você vive uma vida de cristão verdadeiro, você tem prazer lá em adorar no templo, também na rua, em pregar o evangelho, em saudar o irmão de outra denominação, mesmo que ele tenha recebido uma doutrina diferente. Existem denominações que passam doutrinas que não querem que os irmãos chamem outros de irmão, mas o Senhor vai converter. O que é seita, Deus vai separar, aleluia, daquilo que é dele. E o que salva não é a religião. Religião só serve mais para dividir as pessoas. Trazer ideologias de discórdia, doutrinas de discórdia, doutrinas de homens que dividem, mas Cristo une a igreja. Amém? Então que essa fé dos apóstolos, essa fé do Senhor Jesus esteja abundantemente sobre cada um e na perseverança alcance as vossas almas a salvação e também dos seus entes queridos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e andemos em novidade de vida. Deus abençoe essa semana que se inicia com todas as bênçãos e toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.